Olá, como é que vai? Tudo bem? Continuando aqui a nossa leitura, olha, esse livro aqui, né? É um pequeno livro, A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac, ressaltando que desse livro aqui que originou-se aquela expressão, e hoje não é muito utilizada, para se dizer a mulher balzaquiana, que é a mulher de 30 anos, aí é uma coisa um pouco pejorativa, mas que se dizia bastante antes sobre a mulher balzaquiana. Tudo isso a partir deste livro aqui, de Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos. Eu estou me propondo fazer essa leitura, no começo só audiolivro, e daí estou testando aqui com você, aparecer no vídeo também, vamos ver se dá certo, tá bom? Vamos continuar? Ó, agora vou para o quinto, se não me engano, quinto audiolivro, vamos denominar assim. E neste quinto, ela já está na casa de uma condessa, a Júlia, nossa personagem principal, e essa condessa, uma senhora já, está avaliando, jogando verde, né, para colher maduro, para ver o quanto a Júlia realmente gosta do marido, o quanto ama o marido e tudo mais. Beleza? Então parei no último capítulo, no último áudio, vídeo nisso. Elas estão nesse conflito. Me parece que a Júlia, que é muito jovem, tem 30 anos, ainda não percebeu, né? O ardil dessa senhora. Então é por aí. Relembrando também um fato importantíssimo. Eu estou lendo a primeira parte. Olha aqui, ó. Primeira parte. Eu já li aqui, estou nos primeiros erros, já li A Jovem e agora estou lendo aqui A Mulher. Então, A Jovem já li e agora A Mulher. Né? A Mulher, esse é o contexto da nossa história aqui, que é muitíssimo interessante, do livro do Honoré de Balzac. Vamos lá então? Vamos continuar a nossa leitura. Eu vou fazendo pontuações aqui que eu achar que sejam necessárias. Pontuações necessárias. Bom, vamos lá. Página 36 já. Propôs-se, então ela, a senhora, propôs-se então converter Júlia às doutrinas monarquistas do século de Luís XV. Mas, poucas horas mais tarde, soube, ou melhor, adivinhou a circunstância comuníssima na sociedade a que Júlia devia sua melancolia. Porque a Júlia estava muito melancólica, ela está aí mais de 30 dias com a condessa, o marido dela foi para uma missão, né? Ele é do exército francês, foi numa missão, ele serve a Napoleão, foi numa missão, e ela está lá num clima assim mais bucólico de campo com essa condessa que é tia do marido da Júlia, o Vitor. O Vitor é o marido da Júlia. Vamos lá então? A condessa, que se tornara de repente pensativa, retirou-se para os seus aposentos mais cedo do que de costume. Depois que a criada de quarto a ajudou a despir-se e a deixou pronta para se deitar, ela chegou-se à lareira, recostando-se numa duquesa de veludo amarelo, móvel antigo, tão confortável aos aflitos quanto às pessoas felizes. Ali chorou, suspirou, pensou. Depois puxou uma mesinha, procurou papel e pôs-se a escrever. As horas passaram rapidamente. A confidência que Júlia fazia nessa carta parecia custar-lhe muito, pois cada frase conduzia a longos devaneios. De repente, a moça desatou a chorar e parou de escrever. Nesse instante, os relógios bateram 2 horas. A cabeça, pesada como a de um moribundo, inclinou-se-lhe sobre o seio. Quando a tornou a erguer, Júlia viu a tia surgir repentinamente como uma figura que se destacasse da tapeçaria que forrava a parede. Que tem, afinal, minha filha? Perguntou-lhe a tia. Por que estar ainda acordada a essas horas e, principalmente, por que chorar sozinha, na sua idade? Relembrando, gente, que nesse tempo, não é como hoje, internet, televisão, essas coisas todas, as pessoas dormiam cedo.
Aqui, neste momento da nossa leitura, já são 2 horas, imagina 2 horas da madrugada, né? E ela escrevendo e chorando, e obviamente que soluçando, a tia, senhora, já percebeu, entrou no quarto e perguntou: o que está acontecendo? Sentou-se sem cerimônia ao lado da sobrinha e devorou com os olhos a carta começada. Olha que velhinha danada! Começou a ler a carta que a Júlia tinha começado. Escrevia ao seu marido: por acaso sei onde ele está? Respondeu a condessa, respondeu a moça. Como é que eu vou escrever a alguém se não posso mandar a carta a ele? A tia segurou o papel e leu. Trouxera os óculos no que havia premeditação. A inocente criatura deixou que ela segurasse a carta sem fazer a mínima observação. Não era falta de dignidade, nem qualquer sentimento secreto de culpabilidade o que lhe tirava assim toda a energia. Não, a tia encontrava-se ali diante de um desses momentos de crise, em que a alma está sem alento, em que tudo é indiferente, tanto o bem como o mal, tanto o silêncio como a confiança. Semelhante a uma moça virtuosa que atormenta um namorado com desdéns, mas que à noite se encontra tão triste, tão abandonada, que o deseja e quer um coração a quem confiar seus sofrimentos, Júlia deixou quebrar sem dizer palavra a inviolabilidade que a delicadeza confere a uma carta aberta, e ficou pensativa enquanto a marquesa lia. Marquesa aqui, né, a gente já viu que foi um erro no René de Balzac, ela não é marquesa, é condessa, inclusive. Bom, nesse momento estava um burburinho lá, é o reino de Napoleão, sobre esses títulos nobiliárquicos. Então aí, era ex e agora vai se tornar de novo condessa. Mas vamos lá. A carta dela, gente, olha o que ela está escrevendo aqui, ó. Minha querida Luísa, por que reclamar tanto o cumprimento da mais imprudente promessa que se possam fazer duas jovens ignorantes? Luísa é um personagem novo aqui. Perguntaste muitas vezes que me escreves, porque há 6 meses não respondo às tuas interrogações. Se não compreendeste meu silêncio, hoje talvez lhe adivinhes a razão ao conheceres o segredo que eu vou trair. Eu o teria sepultado para sempre no fundo do meu coração se tu não me tivesses participado do teu próximo casamento. Vais casar, Luísa. Essa ideia faz-me tremer. Pobre criança. Casa-te. Depois, dentro de poucos meses, um dos teus mais cruciantes desgostos será proveniente da recordação do que nós éramos outrora, como uma tarde em Ecoan, tendo escalado a montanha, debaixo dos grandes carvalhos, contemplamos o maravilhoso vale que se estendia a nossos pés e admiramos os raios do sol poente cujos reflexos nos envolviam. Então, final da tarde. Sentamos numas pedras e caímos num êxtase, que foi seguido da mais doce das melancolias. Foste a primeira a pensar que aquele sol distante nos falava do futuro. Éramos então bem curiosas e bem loucas. Lembras-te de todas as nossas extravagâncias? Abraçamo-nos como dois enamorados, segundo dizíamos. Juramos que a primeira de nós que se casasse contaria fielmente à outra os segredos do matrimônio, as alegrias que as nossas almas infantis imaginavam tão deliciosas. Essa tarde há de te causar desespero, Luísa. Nessa época tu eras jovem, bonita, despreocupada, senão feliz.
um marido, em pouco tempo te tornará o que já sou, feia, doente e velha. Dizer-te o quanto eu me sentia orgulhosa e feliz por desposar o coronel Victor d'Aiglemont seria uma loucura. E como seria mesmo possível te dizer isso se já não me lembro nem de mim? Em poucos instantes, minha infância passou a ser um sonho. Minha atitude durante o dia solene que consagrou um laço cuja extensão eu desconhecia não foi irrepreensível. Por mais de uma vez meu pai procurou reprimir meu contentamento, pois eu manifestava alegrias que eram julgadas inconvenientes e minhas palavras davam margem à malícia, justamente porque não tinham malícia. Eu fazia 1000 criancices com o véu nupcial, o vestido e as flores, ao ficar sozinha à noite no quarto para onde fora conduzida com todo o aparato. Pensei numa travessura para intrigar Vitor e, enquanto esperava por ele, sentia palpitações de coração semelhantes àquele 31 de dezembro, quando, furtivamente, eu me introduzia no salão onde estavam guardados os presentes. Quando meu marido entrou, quando me procurou, o riso que ouviu, riso sufocado sob as musselinas que me envolviam, foi o último lampejo daquela suave alegria que animava os folguedos de nossa infância. E aí fechou a carta. Quando a marquesa é a senhora, sempre relembrando que não é a marquesa, por um erro aqui. Quando a marquesa terminou a leitura daquela carta que, a julgar pelo seu começo, deveria conter observações bem tristes, colocou lentamente os óculos sobre a mesa. Nela também largou a carta e pousou na sobrinha 2 olhos verdes, cujo brilho claro ainda não tinha sido amortecido pela idade. Minha filha, disse ela, uma mulher casada não pode escrever isso a uma jovem sem cometer uma inconveniência. Era o que eu pensava, respondeu Júlia, interrompendo a tia, e sentia vergonha de mim enquanto a senhora lia. Se, quando estamos à mesa, uma iguaria não nos agrada, não devemos enjoar os outros, minha filha, tornou a marquesa com bonomia, principalmente porque, desde Eva até nossos dias, o casamento sempre tem sido encarado como uma coisa excelente. Sua mãe não vive mais? A condessa, a moça, Júlia, estremeceu. Depois ergueu docemente a cabeça e disse: de um ano para cá, por mais de uma vez tenho lamentado sua falta. Não fiz mal em não ter escutado os conselhos de meu pai, que não queria Vítor por genro. Aliás, mas fiz mal em não ter escutado os conselhos de meu pai, que não queria Vítor por genro. Fitou a tia e um arrepio de alegria secou-lhe as lágrimas quando ela percebeu o ar de bondade que animava aquele velho rosto. Estendeu-lhe a mão, que ela parecia solicitar, e quando seus dedos se apertaram, as 2 mulheres acabaram por se compreender. Olha que situação interessante. Pobre órfã, acrescentou a marquesa, ou a senhora, né? Essas palavras foram para Júlia um último raio de luz. Pareceu-lhe ouvir ainda a voz profética do pai. Tem as mãos escaldantes. É sempre assim? Perguntou a senhora, a marquesa. Apenas há 7 ou 8 dias minha febre passou, respondeu ela. Tinha febre e nada me dizia? Tenho-a faz 1 ano, disse Júlia,
com uma espécie de ansiedade pudica. De modo que, meu anjo, tornou a tia, até agora o casamento só foi para você um longo sofrimento? A moça não ousou responder, mas fez um gesto afirmativo que traía todas as suas mágoas. É então infeliz? Oh, não, minha tia. Vitor ama-me com idolatria e eu o adoro. Ele é tão bom. Sim, você o ama, mas foge dele. Não é verdade? Sim, às vezes. Ele me preocupa demais. Quando está só, não a assalta às vezes o temor de que ele venha surpreendê-la? Sim, de fato, minha tia, mas asseguro-lhe que o amo de verdade. Intimamente, não se acusa de não saber ou não poder partilhar de seus prazeres? Por vezes não lhe ocorre a ideia de que o amor legítimo é mais difícil de sustentar que uma paixão pecaminosa? Olha que interessante essa afirmação de uma senhora. Por vezes, até às vezes a gente está num casamento, talvez você esteja aí. O amor, não lhe ocorre a ideia de que o amor legítimo é mais difícil de sustentar que uma paixão pecaminosa? Isso mesmo, exclamou ela, chorando. A senhora vê claro naquilo que para mim é um enigma. Meus sentidos estão entorpecidos, meu cérebro vazio, vivo com dificuldade. Minha alma está oprimida por uma apreensão indefinível que gela meus sentimentos e me lança num torpor permanente. Não tenho voz para me lamentar, nem palavras para exprimir meu desgosto. Sofro e tenho vergonha de sofrer vendo Vitor feliz com o que me mata. Tudo isso não passa de criancice, exclamou a tia, cujo rosto descarnado animou-se de súbito num sorriso aberto, reflexo das alegrias de sua mocidade. Também a senhora se ri? Disse a moça com desespero. Olhe bem, ela fala, eu também fui assim, retorquiu prontamente a marquesa, a senhora, né? Agora que Vítor a deixou sozinha, não se tornou de novo uma mulher solteira, tranquila, sem prazeres, mas sem sofrimentos? Júlia regalou os olhos espantados. Em suma, meu anjo, adora Vítor, não é verdade? Mas gostaria mais de ser irmã do que mulher dele, e o casamento para você foi uma decepção. É isso mesmo, minha tia. Mas por que sorri? Sim, tem razão, minha filha. Em tudo isso não há nada de engraçado. Seu futuro seria invadido por mais de um pesar se eu não a tomasse sob minha proteção. E se minha longa experiência não me permitisse adivinhar a causa inocente da sua mágoa. Meu sobrinho não merecia a felicidade que tem, o tolo. Sob o reinado do nosso muito amado Luís XV, uma moça que se encontrasse na situação em que você se encontra, em pouco tempo castigaria o marido por se conduzir como um verdadeiro lansquenete. Que egoísta! Os oficiais desse tirano imperial, o Napoleão então, né, Bonaparte, são todos uns torpes ignorantes. Tomam a brutalidade por galanteria. Sua ignorância acerca das mulheres ainda é maior que a sua inépcia para amar. Julgam que o ter de enfrentar a morte no dia seguinte os dispensa na véspera de cuidados e atenção para conosco. Outrora, sabia-se tão bem amar como morrer no momento preciso. Fique descansada.
que eu hei de ensiná-lo. Porém, um fim a esse triste desentendimento, aliás, muito natural, que levaria vocês a se odiarem mutuamente, a desejarem um divórcio, e isso se você não morresse antes de chegar ao desespero. Júlia escutava a tia com espanto, surpresa por ouvir palavras cuja sabedoria ela mais pressentia que compreendia, e assombrada por encontrar na boca de uma parenta cheia de experiência, mas sob uma forma mais suave, a opinião que seu pai tinha a respeito de Vítor. Teve, talvez, uma antevisão nítida de seu futuro e sentiu sem dúvida o peso dos males que a deviam acabrunhar, pois rompeu em pranto e lançou-se nos braços da senhora, dizendo-lhe: seja minha mãe. Seja minha mãe. Página 42, estamos progredindo, a leitura é vagarosa e vamos fazendo pontuações aí. Olha aqui o livro. A tia não chorou, pois a revolução deixou às mulheres da antiga monarquia poucas lágrimas nos olhos. Primeiro o amor e mais tarde o terror familiarizaram-nas com as mais pungentes peripécias, de modo que conservam em meio aos perigos da vida uma dignidade fria, uma afeição sincera, mas sem expansões, que lhes permite serem sempre fiéis à etiqueta e conservarem uma atitude nobre que os novos costumes caíram no erro de repudiar. A marquesa, então a senhora, não é, que não é marquesa, houve um erro aqui, ela tomou a moça em seus braços, beijou-a na fronte com uma ternura, né, aqui, com uma ternura e uma graça que muitas vezes se encontram mais nos hábitos e maneiras dessas mulheres que no seu coração. Acariciou a sobrinha com palavras meigas, prometeu-lhe um futuro feliz, embalou-a com promessas de amor enquanto a ajudava a deitar-se, como se fosse sua filha. Uma filha querida cujas esperanças e tristezas ela fazia suas. Revia-se jovem, inexperiente e bela na sobrinha. A condessa adormeceu. Então a moça, a Júlia, adormeceu. Feliz por ter encontrado uma amiga, uma mãe a quem, daí em diante, poderia tudo contar. Vamos lá, vamos lá. Bom, veja que agora ela acabou contando o segredo que ela trazia no seu coração, de tanta melancolia, tanta tristeza, porque casou-se com um homem que talvez tivesse uma brutalidade típica dos militares do Napoleão, né? A tia foi dizendo aqui. E via anteriormente nele assim a figura, digamos que exótica, de um cavaleiro e cavalheiro, né? De alguém que poderia trazer a ela um amor, aquele amor de expressão bastante romântica. O pai já advertira antes, dizendo: esse não é homem para você, filha, mas ela não escutou. E um ano depois, casada e já aqui com a tia, ela começa a refletir que a felicidade já foi embora e que ela vive uma vida bastante melancólica junto ao Vítor. Vamos lá. No dia seguinte, pela manhã, no momento em que tia e sobrinha se beijavam com essa cordialidade profunda e esse ar de entendimento que provam um progresso na afeição, uma coesão mais perfeita entre as duas almas, ouviram o passo de um cavalo. Note que ela era 2 da manhã quando ela foi dormir ali, mais ou menos, né? Porque ela está no texto. E de manhã já estão ali as duas, provavelmente tomando o café da manhã juntas, né? Aí ouvem o passo de um cavalo. Note, um cavalo. Um cavalo significa que não é o marido, porque o marido ele foi com... poderia ter voltado com um cavalo, né? Porque ele foi com uma carroça, puxado por mais cavalos. Viraram
a cabeça e ao mesmo tempo, aliás, viraram a cabeça ao mesmo tempo, as duas viraram, e viram o jovem inglês que passava devagar. É aquele cara passando devagar, né? Segundo o seu costume, sempre passava ali. Parecia que ele tinha feito um estudo da vida que levavam aquelas duas mulheres solitárias, pois nunca deixava de passar quando elas almoçavam ou jantavam. O cavalo diminuía. Aqui é cedo, mas talvez seja uma pequena refeição, né, que em francês possa chamar de jejum já almoço, né? Não sei. O cavalo diminuía o passo sem necessitar de comando, já está acostumado a passar por ali devagarzinho. E durante o tempo que levava a percorrer o espaço ocupado pelas duas janelas da sala de refeição, Arthur lançava a elas um olhar melancólico, sabe aquele olhar de peixe morto, né? Na maioria das vezes desdenhado pela condessa, pela Júlia, que não lhe prestava a menor atenção. Veja que até então tudo se constrói no sentido de que não há traição nenhuma, de que a Júlia não está interessada em outra pessoa, né? Pelo menos aparentemente não é essa a ideia. Mas que ela está desiludida com o casamento só. Vamos lá. Mas, acostumada a essa curiosidade mesquinha que se volta para as coisas mais insignificantes a fim de animar a vida de província, e a qual dificilmente escapam os espíritos superiores, a marquesa, aqui é a senhora, né? A senhora divertia-se com o amor tímido e sério, tão tacitamente expresso pelo inglês. O inglês aqui é corajoso também, né? Tá, ele está numa situação complicada, esse inglês na França. Veja que, entre aspas, na outra leitura nós percebemos que o Napoleão mandou prender os ingleses que estavam na França. Ficaram ali sem poder sair. Não se esqueça que o Vítor é um militar do Napoleão Bonaparte. Veja que situação complicada para esse inglês aqui, o Arthur, ou Arthur, né? Vamos lá. Aqueles olhares periódicos tinham se tornado como que um hábito para ela. E todos os dias ela assinalava a passagem de Arthur com novos gracejos. Ao sentarem à mesa, as duas senhoras olharam simultaneamente para o Ilhéu. Ilhéu é o inglês, né, gente? Porque provavelmente ele fala Ilhéu porque a Inglaterra é uma ilha, será? Os olhos de Júlia e de Arthur, olha o perigo aqui da paixão. Os olhos de Júlia e de Arthur encontraram-se dessa vez com tal precisão de sentimentos que a moça corou, ficou vermelhinha. Imediatamente o inglês fustigou o cavalo e partiu a galope. Olha que interessante. A história começa a tomar agora aqui um novo rumo, porque primeiro nós temos a tia sabendo de toda a infelicidade da Júlia no casamento com o Vítor, e ao mesmo tempo tem esse inglês, o Arthur, fazendo esse trabalho ali de bastidores, né, de conquista da Júlia, que ele se interessou. Que devo fazer, tia? Perguntou Júlia. Quem vê esse inglês por aqui há de pensar que eu sou... Reticências. Sim, respondeu a tia, interrompendo-a. Não poderei então dizer-lhe que não passe por aqui? Não seria isso um motivo para ele pensar que é perigoso? E, de resto, pode-se impedir um homem de passear onde bem entenda? Amanhã não comeremos mais nesta sala. Quando não mais nos vir aqui, o jovem fidalgo desistirá de a amar pela janela. Eis, minha filha, como se comporta uma mulher que tem traquejo social. Olha aí, ó, ensinamentos de uma senhora que tem traquejo social. O que vai fazer? Ao invés de ir lá enfrentar o inglês, dizer não passe mais aqui, eu sou casada, e esse papo todo, a senhora aconselha a fazer outra coisa.
E também não sei se nesse conselho não tem assim alguma maquinação dessa senhora, mas ela aconselha que elas troquem de lugar onde fazem as refeições, porque elas fazem numa sala que tem 2 janelas onde passa esse inglês sempre. Então ela aconselhou a trocarem de sala de refeições. Vamos lá. Mas a infelicidade de Júlia deveria ser completa. Assim que as 2 senhoras se levantaram da mesa, o criado de quarto de Vítor chegou repentinamente. O criado de quarto de Vítor chegou repentinamente. É um funcionário do Vítor, né? Chegou rapidamente, repentinamente. Ele vinha de Burgues a toda a brida, quer dizer, no galeto, no galope, por caminhos pouco frequentados. Ele vinha por atalhos. E trazia para a condessa uma carta do marido. Olha que interessante aí. Vítor, que havia deixado o imperador, anunciava à mulher a queda do regime imperial, a tomada de Paris e o entusiasmo que explodia em toda a França a favor dos Bourbon. Mas, não sabendo como chegar até Tours, onde elas estavam, rogava-lhe que se dirigisse a toda pressa para Orleans. Ele disse, olha, o que eu estou entendendo aqui, caiu o Império Napoleônico. Aí não sei, porque ele é alguém ligado a Napoleão. Vamos ver como é que isso vai se dar. Ele disse, estou mandando esse meu porta-voz aí por caminhos, né, tortuosos, porque eu mesmo não consigo chegar aí. Então para até Tours, onde ele, Vítor, estava. Ele estava dizendo, caiu que havia deixado o imperador, anunciando a queda do regime imperial e a tomada de Paris, e o entusiasmo que explodia em toda a França a favor dos Bourbon. Bourbon é uma família tradicional, né, de reis, se não me engano, da França. Importante aqui a gente localizar a nossa história. Aí ele disse, mas não sabendo como chegar até Tours, porque era um caminho, e veja, ele era um militar, né, um cara do Napoleão. Napoleão caiu. Os caras estão querendo a cabeça dele, né? Mas não sabendo como chegar até Tours, que é nessa região onde elas estavam, que é uma região mais campeira, rogava-lhe que se dirigisse a toda pressa para Orleans. Provavelmente o mesmo cara que veio trazendo a mensagem vai levar a Júlia para Orleans, onde o marido pretendia, o Vítor pretendia esperá-la com passaporte para ela. Passaporte é para fugir da França. Vamos lá. Olha que a história está ficando intrincada. O criado, o cara que veio a todo galope, antigo militar, devia acompanhar Júlia de Tours até Orleans, que é onde ela estava, num sítio, um sítio até Orleans, caminho que Vítor ainda julgava livre. Ele imaginava que para ela ir ali de Tours a Orleans, o criado, saberia levá-la com bastante tranquilidade. Não tem um momento a perder, senhora, disse o criado. Os prussianos, os austríacos e os ingleses vão fazer junção em Blois ou em Orleans. Talvez para ajudar aqui, né? Vamos ver. Tá ficando bom aqui. 44 a página aqui. Tá ficando interessante essa história. Que envolve muitos componentes históricos também. Em poucas horas, a condessa, a Júlia, aprontou tudo e partiu numa velha carruagem que a tia lhe emprestou. Veja que aqui agora o romance vai tomando contornos inesperados, porque até então a Júlia, com a condessa ali naquele ambiente, as duas só conversam, a situação já estava mais ou menos resolvida sobre a infelicidade da Júlia. E a tia dizendo que ia ajudá-la e tudo mais, né? E aí, de repente, o destino vem e prega essa peça, com essa fuga da França.
Por que não vem conosco para Paris? Disse ela ao despedir-se da tia. Agora que os Bourbon voltam ao poder, encontraria lá reticências. Mesmo sem essa reviravolta inesperada, eu iria, minha filha, pois os meus conselhos são muito necessários a ti e a Vítor. Vou tomar todas as providências para ir ter com vocês. Quer dizer, numa outra oportunidade, a tia, a condessa, disse, eu vou. Por que é interessante para ela ir? Porque provavelmente com os Bourbon no poder, né, volta-se aqueles títulos antigos que a condessa tinha, Então, para ela seria interessante até eventualmente voltar a Paris. Mas ela disse, não vou agora, vai na frente, depois eu vou me encontrar com vocês lá para lá. Júlia partiu acompanhada de sua criada de quarto e do velho militar, que galopava ao lado da sege, velando pela segurança de sua patroa. Ele ia ao galope do lado da carroça, né? Sendo segurança também. À noite, ao chegarem a uma estação de muda um pouco adiante de Blois, Júlia, preocupada com uma carruagem que seguia sua desde Amboise, debruçou-se à portinhola para ver quem eram os seus companheiros de viagem. Olha, a viagem dela de carruagem foi seguida também por uma outra carruagem e aí, num dado momento, ela percebendo isso, se inclina, quer saber quem são os companheiros de viagem. O luar, de noite então, né? O luar permitiu-lhe divisar Arthur, de pé, a 3 passos dela, com os olhos fixos na sege, na carruagem dela. Seus olhares se encontraram. Olha aqui. A condessa recuou bruscamente para o fundo da carruagem, mas com uma sensação de medo que a fez palpitar. Como a maior parte das moças realmente inocentes e sem experiência, ela via uma falta no amor involuntariamente despertado num homem. Sentiu um terror instintivo, proveniente talvez da consciência de sua fraqueza ante uma investida tão audaciosa. Uma das armas mais fortes do homem é esse poder terrível de dominar por sua presença uma mulher, cuja imaginação naturalmente impressionável se aterroriza ou se ofende com uma perseguição. Lembre-se sempre, gente, este romance aqui tem uma datação histórica. As mulheres tinham esse sentimento. Talvez se nós transportássemos para hoje, 2022, a situação aqui seria diferente, mas é sempre importante contextualizar este momento aqui, esse momento histórico em que realmente as mulheres tinham, digamos que uma fraqueza, entre aspas, assim. A condessa lembrou-se do conselho da tia e resolveu permanecer durante toda a viagem no fundo da sege, sem sair, no fundo da carruagem. Mas, em cada posta, quer dizer, talvez em cada parada, ela ouvia o inglês passear em torno das 2 carruagens e na estrada o ruído importuno de sua caleça, talvez da sua carroça, ressoava-lhe incessantemente aos ouvidos de Júlia. Ela apressou-se a pensar que, tão logo se reunisse ao marido, Vítor saberia defendê-la daquela singular perseguição. Mas, e se afinal esse rapaz não me amasse? Essa reflexão foi a última que fez. Ao chegar a Orleans, chegando-lhe já perto do Vítor, sua sege foi detida pelos prussianos. Levada para o pátio de um albergue e posta sob a guarda de soldados. A resistência era impossível.
os estrangeiros explicaram aos 3 viajantes. Então, o guarda-costa dela, ela e mais a criada, por sinais imperativos, que tinham recebido ordem de não deixar sair ninguém da carruagem. A condessa chorou durante cerca de 2 horas, prisioneira entre soldados que fumavam, riam e às vezes a fitavam com insolente curiosidade. Mas, finalmente, viu-os afastarem-se com uma espécie de respeito ao ouvirem o tropel de vários cavalos. Pouco depois, um grupo de oficiais superiores estrangeiros, à frente dos quais estava um general austríaco, cercou a carruagem. Veja que nós estamos aqui, dentro da França, estamos falando de general austríaco, inglês e tudo mais. Senhora, disse-lhe o general, queira aceitar nossas desculpas, houve um engano. Pode continuar sem temor sua viagem. Aqui está um passaporte que lhe evitará doravante qualquer contrariedade. A condessa, trêmula, pegou o papel e balbuciou umas palavras vagas. Ao lado do general e com o uniforme de oficial inglês, olha só quem estava. Estava Arthur, a quem, sem dúvida, devia aquela pronta libertação. O Arthur, que estava apaixonadão pela Júlia, ele tratou de conversar com os prussianos, provavelmente os ingleses estavam por cima nessa história, e para ser liberada a Júlia, inclusive com um passaporte. Alegre e melancólico a um tempo, o jovem inglês voltou a cabeça e não se atreveu a fitar Júlia senão de soslaio. Graças ao passaporte, a senhora d'Aiglemont chegou a Paris sem outro contratempo. Lá encontrou-se com o marido que, desligado do juramento de fidelidade ao imperador, porque o imperador caíra, recebera o mais lisonjeiro acolhimento por parte do conde d'Artois, que tinha sido nomeado generalíssimo do reino por seu irmão Luís XVIII. Esse conde d'Artois é o futuro rei Carlos X da França, que sucederá o irmão Luís XVIII. Vítor recebeu na guarda do rei um posto importante que correspondia à patente de general. Deu uma melhorada aí, hein? Contudo, em meio às festas que assinalaram a restauração dos Bourbon, um desgosto profundo e que devia influir sobre sua vida assaltou a pobre Júlia. Ela perdeu a tia. A condessa, aquela senhora que havia ficado lá no sítio, a condessa de Listomère-Landon, morreu de emoção e de um ataque de gota que lhe subiu ao coração ao ver novamente em Tours o duque d'Angoulême. O duque d'Angoulême comandava o exército francês que em 1823 foi mandado a auxiliar Fernando VII contra os liberais espanhóis. Assim, a pessoa que por sua idade tinha o direito de esclarecer Vítor, a única que por seus conselhos hábeis poderia tornar mais perfeito o entendimento de marido e mulher, essa pessoa estava morta. Júlia sentiu toda a imensidão dessa perda. Agora, entre o marido e ela só havia ela mesma. Mas, jovem e tímida, entregou-se antes ao sofrimento que à recriminação. A própria perfeição de seu caráter opunha-se a que ousasse subtrair-se a seus deveres ou tentasse pesquisar as causas de sua infelicidade, pois fazê-la cessar teria sido empresa muito delicada. Júlia recearia ofender seu pudor de jovem. E aí termina aquele subcapítulo, aquele subespécie de capítulo chamado A Mulher. Né? A Mulher. Termina aqui e agora, no próximo vídeo, eu vou começar com a mãe. Então, a jovem, a mulher e agora a mãe. Tudo isso dentro de um grande capítulo aqui chamado Primeiros Erros, que está também numa grande parte que chama-se Primeira Parte. Então, primeiros erros,
primeira parte, a jovem, a mulher e agora, no próximo, iniciaremos a mãe. Ok? Então é isso, até o próximo áudio, vídeo, book. Espero que você esteja gostando, eu estou adorando fazer essa leitura com vocês e a gente fazendo esse bate-papo aí. Valeu, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.